Esse fenômeno social é observado principalmente em países subdesenvolvidos, cujas economias não conseguem suprir o crescimento populacional. Um agravante é a crescente mecanização e informatização dos processos de trabalho, excluindo cargos que antes eram desempenhados por pessoas e agora são por máquinas. No Brasil, o desemprego possui um outro agravante, que é a migração de pessoas de uma região a outra em busca de oportunidades de trabalho. Tipos do desemprego. Existem 3 tipos. 1 é o friccional, 2 estrutural e 3 conjuntural. Desemprego friccional. O que é o desemprego friccional? Quando o trabalhador perde seu emprego ou um jovem trabalhador entra no mercado de trabalho pela primeira vez, ele com frequência não aceita o primeiro emprego que lhe é oferecido. Por exemplo, suponha uma programadora altamente qualificada, despedida porque uma linha de produto de sua companhia não teve sucesso. Passe por uma loja e veja na vitrine uma plaquinha de "Procura-se ajudante". Ela poderia entrar e conseguir um emprego, mas normalmente isso seria uma bobagem. Em lugar disso, ela deveria dedicar seu tempo para procurar um emprego que leve em conta suas qualificações e pague o correspondente a elas. O desemprego friccional é o desemprego que se deve ao tempo que trabalhadores gastam na busca de emprego. Uma quantidade de desemprego friccional é inevitável por 2 razões. Uma é o constante processo de criação de emprego e de destruição de emprego que acabamos de descrever. O outro é o fato que sempre há novos trabalhadores entrando no mercado de trabalho. Por exemplo, em julho de 2005, nos Estados Unidos, dos 7,8 milhões de trabalhadores que se encontravam como desempregados, 882 mil eram novos entrantes na força de trabalho. O desemprego friccional resulta da mobilidade da mão de obra. Ocorre quando um ou mais indivíduos se desempregam de um trabalho para procurar outro. Também poderá ocorrer quando se atravessa um período de transição de um trabalho para o outro dentro da mesma área, por exemplo, construção civil. Desemprego estrutural. O desemprego estrutural resulta das mudanças da estrutura da economia. Estas provocam desajustamentos no emprego da mão de obra, assim como alterações na composição da economia associada ao desenvolvimento. Existem 2 causas para este tipo de desemprego: insuficiência da procura de bens e de serviços e insuficiência de investimentos em torno da combinação de fatores produtivos desfavoráveis. Esse tipo de desemprego é o mais comum em países desenvolvidos devido à grande mecanização das indústrias, reduzindo os postos de trabalho. O desemprego causado pelas novas tecnologias, como a robótica e a informática, recebe o nome de desemprego estrutural. Ele não é resultado de uma crise econômica, e sim das novas formas de organização do trabalho e da produção. Tanto nos países ricos quanto os pobres são afetados pelo desemprego estrutural, um dos mais graves problemas de nossos dias. Desemprego conjuntural. Existem 2 formas de designar o desemprego conjuntural, sendo que ambos estão conectos. Este resulta da variação cíclica da vida econômica, isto é, das épocas da expansão ou boom e das épocas de recessão da economia. Existe uma tendência secular de variações sazonais ou cíclicas que têm uma duração de 3 anos. É aquele em que a demissão é ocasionada, na maioria das vezes, por crises passageiras. Portanto, a demissão é temporária. Uma vez que é superada a crise, o emprego é novamente